3. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor a todas as famílias que a partir de agora estão conosco em mais um momento de servirmos a Deus como igreja e especificamente como família no nosso grupo de crescimento e discipulado, no nosso pequeno grupo. Eu abraço a todos os irmãos, eu digo da minha alegria, da honra que é para mim entrar na sua casa e estar com a sua família nesse primeiro quarto, nesse primeiro quarto aproximadamente da nossa reunião. Então eu quero começar essa reunião, abrir essa reunião, orando a Deus para que o Senhor nos dê uma reunião muito abençoada e para que o Senhor abençoe também as demais reuniões das demais famílias, os demais grupos que estão reunidos a partir de agora, para que em todos eles, Deus estenda a mão, o Espírito Santo possa se mover e o Senhor faça uma obra grande para a glória do seu nome. Eu convido você para orarmos, para buscarmos a Deus agora. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos na Tua presença e nós queremos, antes de mais nada, Senhor, adorarmos o Teu nome, falarmos das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas, do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é perfeito, falarmos da glória de Deus, do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor e dizermos que não há Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que restaura, que transforma, que dá vida. Glória ao nome do Senhor. E na Tua presença, meu Deus, nós chegamos no nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que assegurou-nos plena vitória, aquele que assegurou a sua igreja absoluta vitória, quando disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a esse Cristo que nós adoramos e é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a igreja se reúne agora nos lares, as famílias, na Tua presença, e nós adoramos o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e agradecemos a Deus por esse momento que não poderíamos perder, Senhor, momento de qualidade com a nossa família, um tempo de qualidade com a nossa casa e com o nosso Deus, na intimidade do nosso lar, a busca pelo nosso Deus, na intimidade do nosso lar, o nosso servir a Deus como igreja e especificamente como família. Obrigado, Senhor, tudo realmente contribui para o bem daqueles que amam a Deus e nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelas provisões, pelas vitórias, pelo cuidado amoroso de Deus, pela lealdade de Deus sobre nós, pelo grande cuidado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, e nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos conceda uma reunião muito abençoada. Senhor, nenhuma reunião é mais uma reunião, então que essa reunião também não o seja. Não queremos, Senhor, e não cremos em nenhuma espécie de rotina, Senhor, mas que haja vida nesta noite, que haja o mover do Espírito nas reuniões desta noite, que a mão do Senhor se estenda e o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, é assim que vai ser. Amém e amém. Eu glorifico muito a Deus, porque cada oportunidade que nós estamos juntos é uma oportunidade pela qual nós temos que glorificar a Deus, uma oportunidade pela qual nós temos que ser gratos a Deus, porque como é bom nós estarmos reunidos em torno do nome de Jesus e como família estreitarmos os nossos laços de comunhão uns com os outros, e nada melhor do que a presença desse Deus que trabalha pela unidade da família, pelo bem da família. Então, gratidão é um sentimento que nós devemos ter em cada
uma das nossas reuniões. Quero também dizer que Deus tem sido tão bom conosco e tem cuidado de nós, tem cuidado da igreja. Quero dizer que esta semana está sendo para nós uma semana de muita expectativa, e eu quero dizer por quê. Porque sábado nós vamos ter batismo nas águas, às 19 horas aqui no nosso templo, e infelizmente nós não vamos poder abrir esse batismo para toda a igreja, pela condição de podermos receber um número limitado de pessoas no nosso templo, mas é um momento de muita alegria para a igreja. Pessoas que foram salvas durante esse período de pandemia, e no domingo essas pessoas vão ser recebidas na comunhão da igreja. E aí está a nossa segunda grande expectativa da semana, a nossa ceia presencial. Graças a Deus, aleluia, vamos poder ter uma ceia presencial depois de alguns meses sem essa condição. Então, domingo, amados, nós vamos ter 3 Santas Ceias. A primeira delas às 8 horas da manhã, a segunda às 10h30 e a terceira às 19 horas. Se programe para você estar em um destes horários e participar da Santa Ceia do Senhor, relembrando como igreja, é um mandamento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha, ok? E estamos aqui recebendo os nossos irmãos na comunhão, e renovando o nosso voto, o nosso propósito com o nosso Deus. Então se programe, domingo será um dia muito, muito, muito abençoado. Você deve vir da sua casa com todo cuidado, porque aqui no templo, como você já sabe, aqui na casa de Deus, olha, todos os cuidados estão sendo tomados. Pode haver risco em qualquer lugar, mas aqui na casa de Deus, o risco é praticamente inexistente de contrairmos essa desgraça, essa praga chamada coronavírus, porque todas as condições estão tomadas e não há aglomeração. Não há aglomeração. Se alguém disser que está vendo aglomeração aqui no templo, está pecando. Não há aglomeração. As nossas cadeiras estão tendo um distanciamento de 2 metros uma da outra. O nosso templo é higienizado antes e depois das reuniões. A nossa equipe está em todos os lugares onde tem uma equipe da igreja trabalhando aqui no templo. Nossas equipes estão trabalhando de luvas. Na entrada nós temos os tapetes sanitários para que os pés sejam limpos, a nossa equipe distribuindo álcool gel para que as mãos sejam limpas, todos de máscara. Então, gente, além de tudo isso, o principal cuidado, o divino, 3 cultos de Santa Ceia. Se programe e venha, vamos estar aqui aguardando você. Também chamo a sua atenção, voltando um pouquinho antes, para o sábado, porque no sábado nós temos os nossos cultos da Jubrac, que acontecerão concomitantemente ao culto de batismo. Lá no templo da Maceió teremos os cultos da Jubrac, então os nossos jovens, nossos adolescentes estejam focados e atentos para isso. E na sexta, um pouquinho antes, nós temos os nossos cultos presenciais da sexta-feira, 15 horas é a tarde da bênção, e 20 horas, a noite da cura divina e da libertação em todas as nossas igrejas. Então, esta semana é uma semana de bênção, de vitória para a igreja, para o povo de Deus. Dito isso, trazido a você essa palavra, vamos agora à palavra de Deus que estamos ministrando à igreja, e no domingo fechamos, no culto da manhã e no culto da noite, fechamos essa pregação sobre o novo normal, que começamos a pregar já há 2 semanas. E eu quero ir com você ao livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, e lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, está dito exatamente o seguinte: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Começamos esta série de pregações à igreja foram quatro pregações
que tiveram o seu fechamento no domingo à noite, todas baseadas em Ageu 2:9, e todas trazendo essa nova expressão que acabou por fazer parte do nosso dia a dia, o novo normal. Já discorremos sobre o que isso objetivamente seria, tal, e nos voltamos integralmente à palavra de Deus, e é o que estava acontecendo nesses dias, nessa época, nesse tempo em Israel, quando Deus, pela boca do profeta Ageu, diz que vai mandar uma glória que será maior do que a glória de ontem. Essa é a síntese, esse é o resumo do que Deus falou pela boca do profeta. Deus disse: a glória desse novo templo será maior do que a do antigo. E o que estava acontecendo? O povo então começa a construção, e quando o povo começa a construção, eles tiram todo o entulho, todo o lixo, e aparecem então os alicerces do antigo templo, o majestoso templo de Salomão, o templo que Davi queria construir, mas como Davi era homem de guerra, Deus disse para ele: tu não vai construir, mas o teu filho Salomão vai construir. Mas Deus permitiu que Davi deixasse tudo pronto para Salomão, o material, os recursos, e Salomão então foi o grande instrumento de Deus para a construção do primeiro templo, que agora estava destruído. E o povo então, quando volta do exílio, quando voltam de Babilônia, o povo encontra essa situação de caos, mas eles decidem reconstruir o templo. E quando eles começam, eles então tiram aquele lixo e aparecem os alicerces do templo construído por Salomão. E o povo começa a chorar. E por que o povo começa a chorar? Porque eles lembram da glória, do esplendor, de tudo que eles tinham antes, da prosperidade, só que eles tinham perdido tudo aquilo. E por que perderam? Deixaram o Senhor, deixaram Deus. E sempre que a gente deixa Deus, a gente acaba perdendo a glória, o esplendor, a beleza, a prosperidade, a saúde, perde tudo. Quem deixa Deus perde tudo. É só uma questão de tempo para isso ser estabelecido, e foi o que aconteceu com Israel. Eles começam a chorar, e eu fiz e faço um paralelo entre aqueles dias e hoje. Nós também choramos hoje. O planeta chora, a sociedade chora, e até a igreja chora, porque hoje estamos em setembro, início do mês, mas se a gente olhar lá para o início do ano, para janeiro e para fevereiro, a condição que tínhamos, a possibilidade que tínhamos, a liberdade que tínhamos, e agora? Perdemos tudo isso. Podíamos andar na rua sem medo. O máximo que poderia nos acontecer no nosso período de inverno aqui no Rio Grande do Sul era um resfriado, uma gripe, mas agora não podemos fazer isso. Temos que sair com todo cuidado, usando máscara, mantermos distância dos nossos irmãos, das pessoas amadas que queremos. Poxa, e nós não choramos? Quantos de nós já se surpreenderam relembrando aqueles dias, e daqui a pouco a gente começa a chorar? Mas é importante não esquecermos que a Bíblia diz que para todo propósito debaixo do sol há um tempo determinado pelo Senhor, e a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 versículo 4 que há o tempo de chorar, mas a Bíblia também diz que para cada noite existe uma nova manhã. Isso está lá em Salmos capítulo 30 versículo 5, quando a Bíblia diz que a ira divina dura só um momento, mas que o favor de Deus dura a vida toda. E a Bíblia arremata dizendo que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E Jesus, quando trata das bem-aventuranças no Sermão do Monte, tem uma bem-aventurança chamada de bem-aventurança do consolo, que é exatamente destinada aos que choram. Em Mateus capítulo 5 versículo 4, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então o povo lembra da glória, da riqueza de Salomão, daqueles dias, do reinado. A Bíblia nos diz, irmãos, em 2 Crônicas capítulo 1 versículo 15, que no reinado de Salomão
tinha tanto ouro e tanta pedra em Jerusalém, como tanto ouro e tanta prata, como pedra em Jerusalém. Olha que coisa! Quer dizer, tanto ouro e tanta prata como pedra em Jerusalém. Bom, não é difícil a gente fazer um exercício aqui de cabeça, de memória, para concluirmos que, nossa, era uma riqueza absurda. Mas agora tinham perdido tudo, agora tinha miséria, tinha ruína, tinha muita tristeza. E o povo sentiu saudade daquele tempo. E por quê? Porque a glória tinha acabado. Mas Deus tinha prometido. Naquele caos, naquele desespero, naquela tristeza, Deus tinha prometido uma nova glória. Quantas glórias que se foram? A glória de um show, a glória da riqueza, a glória da ciência, a glória da saúde. Poxa, quanta glória que se perdeu, mas Deus continua prometendo. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. O povo tinha parado, e quando o povo parou, tudo parou. Quando o povo vê aquele estado de caos, aquele ambiente de miséria, de crise, sabe o que o povo fez? Uma coisa que você não pode fazer. O povo disse: não vale a pena servir a Deus. Gente, isso só trouxe mais problema ainda, porque quando nós deixamos Deus, Deus nos deixa. Quando a obra de Deus para na minha vida, tudo na minha vida para. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Deus então se chegará a vós. Enquanto a obra ficou parada, a obra de construção do templo, tudo parou na nação. Enquanto as coisas de Deus estiverem paradas na sua vida, tudo vai parar. Sua vida espiritual vai parar, sua vida profissional vai parar, seus projetos vão parar. Não imagine que você pode continuar sem Deus. Ledo engano. Não imagine que você pode continuar sem Deus. Israel imaginou que podia continuar sem Deus, e a gente está vendo, deu no que deu. Tem muitas coisas nessa pandemia que tem que parar mesmo. Uma festa pode esperar, uma partida de futebol pode esperar, uma viagem pode esperar, uma programação pode esperar, mas a fé não pode parar, a busca por Deus não pode parar, a dedicação, a adoração, a fidelidade, o comprometimento não pode parar. E uma coisa que eu quero lhe dizer: a virtualidade não pode substituir a realidade. A igreja continua, os cultos continuam, a fé não pode parar. Mas então o povo, quando ouve aquela palavra de ânimo, de incentivo do profeta, eles começam a construir. E quando eles começam a construir, vem oposição. Esdras capítulo 3, versículo 10, fala nessa oposição. Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5 também fala nessa oposição. E uma coisa que nós descobrimos: sempre que nós quisermos fazer alguma coisa para Deus, vai haver oposição. Sempre que você, que a sua família se dispuserem a fazer algo para Deus, vai haver oposição. Alguma coisa secular, alguma outra atividade que você queira fazer, vai ter muita gente que vai lhe apoiar, vai lhe incentivar, mas olha, para Deus você vai encontrar oposição. Por isso que as coisas para Deus são tão difíceis. Mas eu aprendo na Bíblia que a oposição ao que é espiritual, a oposição ao que é reino de Deus, ao que é obra de Deus, a oposição ao que é igreja, ela tem um nome. Sabe qual é o nome? Diabo, Satanás. Logo, se você aceitar a oposição, você vai estar cedendo ao diabo. Se eu for com você a Zacarias capítulo 3, versículo 1, lá nós vamos encontrar Satanás em oposição a um homem de Deus, a um sacerdote chamado Josué. Se eu for a Jó capítulo 1, versículo 9, eu vou encontrar Satanás em oposição a Jó diante de Deus. Se eu for a Apocalipse capítulo 12, versículo 10, eu vou encontrar uma descrição dizendo que Satanás está diante de Deus acusando a igreja, acusando os irmãos de dia e de noite. Então a Bíblia me diz que o opositor atende pelo nome de diabo, a oposição atende pelo nome de diabo. Então surgiram os opositores e eles queriam parar, mas veio essa palavra. Quando eles retomam, gente, 15 anos não aconteceu nada. Quando eles retomam, em 4 anos estava tudo resolvido.
Esse é o nosso Deus. É o Deus que quando nós nos dispomos, quando a gente diz eis-me aqui, Deus estala os dedos, Deus estende a mão e as coisas começam a acontecer. Quando as coisas de Deus andarem bem na sua vida, tudo vai andar bem. Quando a obra de Deus for plena na sua vida, a sua vida também vai ser plena. Deus tinha feito essa promessa no meio da crise. A glória deste novo templo será maior do que a glória do primeiro. Tudo que é glória um dia acaba, como a gente tem presenciado. Mas sabe que Ageu, ele não apenas falava da glória de Deus que estaria sobre aquela nova casa que Zorobabel construiria, mas Deus falava através de Ageu de uma glória muito maior e que o futuro aguardava, que os nossos dias aguardavam. A igreja da qual nós fazemos parte. Essa glória nunca acaba. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3 e nos versículos 16 e 17, ele falou que nós somos o templo de Deus, que a igreja é o templo de Deus, que cada um de nós individual é o templo de Deus. Leia 1 Coríntios 3, capítulo 16 e 17. Essa glória, gente, ela nunca acaba. E eu fecho essa fala a você, dizendo que Deus não tem um novo normal, Deus tem uma nova glória. Aquilo que está acontecendo hoje, que é dito como novo normal, não pode ser para a igreja um argumento para nós aceitarmos o conformismo e cruzarmos os braços. Não. Deus não tem um novo normal para a tua família, Deus tem uma nova glória. Deus não tem um novo normal para a igreja, Deus tem uma nova glória. Tome posse disso. Compartilhe com a sua família. Uma grande e abençoada reunião. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu agora deixo a sua casa, deixo a sua família, mas você continua. Deus está aí com você. Jesus está aí. O Espírito Santo está aí. Tenha uma grande reunião. Meu abraço, meu carinho e a paz do Senhor.